Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, no Público e na TSF. A nossa convidada de hoje é a engenheira Mónica Amaral Ferreira, especialista em avaliação de risco sísmico e mitigação de desastres. Ela é doutorada em Engenharia do Território e é investigadora do Instituto Superior Técnico. Desde 2004 trabalha nesta área tão importante para as nossas vidas. Tem integrado missões de campo em zonas onde ocorreram terremotos, como além de Portugal, Espanha, Itália, China, Japão e Haiti. Tem-se também dedicado à sensibilização sobre estas questões, incluindo atividades educativas nas escolas sobre prevenção de catástrofes. Neste quadro, colaborou no desenvolvimento do jogo Trem Trem e do filme educativo Antes que Seja Tarde Demais. Tem ainda um podcast intitulado Sismar. Bem-vinda, Mónica. Olá, Mónica. Olá, começa Carlos. por nos falar um pouco do teu percurso. Porque é que escolheste a engenharia e dentro da engenharia esta área dos riscos sísmicos? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu desde pequena queria ser médica, mas quis o destino que fosse parar às engenharias. O destino? Se calhar tive... Sim, acho que foi uma boa escolha. E entrei em Engenharia do Território, que era um curso recente. Muito Curso pouco... novo na altura, não é? Curso novo, exato. Ainda hoje não é muito conhecido, pois não, infelizmente também já terminou, mas muito necessário. Então agora para ajudar as pessoas, novos candidatos, o que é que trata a Engenharia do Território? A engenharia do território já não existe no técnico, existem outros cursos noutras universidades relacionados com a gestão e ordenamento do território, mas no técnico infelizmente já não existe, e é uma grande perca. Mas em geral então, a Engenharia do Território é? Olha, mesmo a gestão e ordenamento do território, onde é que nós vamos pôr os equipamentos, onde é que vamos ordenar, quais é que é o edifício mais alto que a cidade pode ter, por exemplo, não é? E outras coisas, e a gestão do risco, mas... No meu curso nós não tínhamos essa parte da gestão dos riscos. A engenharia civil não tem o urbanismo, quer dizer, uma área grande de organização do território? Tinha a vertente de urbanismo, agora é mestrado, agora temos como mestrado de ordenamento do território, mas como licenciatura não, que é diferente, tem várias disciplinas, não só da parte da engenharia, mas também da sociologia, da geografia, portanto outras valências, não é? Porque isto é tudo muito transversal. Já conhecias essa área antes de... Quer dizer, quando entraste nela foi um bocado um risco. Foi um risco, sim. E depois no último ano, pronto, fiz o curso todo, não é? E era muito voltado para a parte de fazer planos diretores municipais, planos de ordenamento, planos de pormenor, portanto mesmo voltado para as autarquias, não é? E também a parte do tráfego, de estudos de tráfego, dos transportes. E eu no quinto ano tínhamos que fazer um projeto final e eu achava que não queria muito entrar só na parte de fazer planos de diretores municipais ou planos de pormenor. Então num grupo de estudantes de território europeu tivemos um seminário nos Açores e tive uma apresentação do professor Carlos Sousa Oliveira, que foi aí que eu conheci e continuamos a trabalhar desde então, em que falava precisamente da gestão dos riscos e do sismo no Faial. Eu disse, é isto que eu quero. Que giro. Porque Portanto, tinha foi tudo a ver, no final da licenciatura? Sim, depois fiz o projeto final de curso. Portanto, foi no Instituto Superior Técnico? No Instituto Superior Técnico, e acabaste por ficar lá a trabalhar? Não, depois acabei o curso, não é? Fiz um projeto em planeamento de zonas de risco de sísmica, planeamento em zonas de risco sísmico para a cidade de Faro. Depois fui à procura de emprego, não é? E fui trabalhar na área dos transportes, que era o normal. Num setor privado? Sim, e fiquei dois anos e meio, mas estava sempre em contacto com o professor Sousa Oliveira e tínhamos sempre um projeto ou outro, e depois comecei à procura lá fora e entretanto fui um ano para a Itália, concorri uma bolsa e fiquei no Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia em Milão. Depois regressei e lembro quando regressei que o professor Sousa Oliveira disse: Mónica, eu tenho trabalho para si para mais de 3 meses, e já lá vão 21 anos. Mas tudo isso antes do doutoramento, não foi? Sim, depois fiz o doutoramento, portanto isto sempre... Onde foi o doutoramento? Também no técnico, também sobre este tema? Engenharia do território, sim, risco sísmico em sistemas urbanos, que comecei a estudar depois as interdependências, as dependências, portanto se falha a energia não vamos ter água, portanto não é só, porque a engenharia civil foca-se muito se calhar só no edifício, não é? E eu também comecei a focar-me só nessa parte. Eu estava a estudar as escolas, o comportamento das escolas, a vulnerabilidade desses equipamentos, e depois
E depois Realizava... realizava... mais geral do que a escola, Sim, a questão do tecido urbano todo. Exatamente, porquê? Porque estudávamos as escolas uma a uma, não é? Saber a vulnerabilidade, ter em conta com os materiais e essas coisas todas. Mas depois foi o meu primeiro sismo, foi na China, em 2008, e vi que... Foste à China? Fui à China, foi o meu primeiro sismo, em 2008. Quanto tempo depois de ter havido o abalo é que demoraste a chegar à China? Foram 3 meses, foi por aí. E tiveste lá quanto tempo? As nossas missões duram no máximo uma semana. Nós já vamos depois... Era uma equipa internacional, não é? Sim, foi até inserida no Congresso Mundial da Engenharia Sísmica, que era na China, e que havia uma visita de estudo, não é? À zona afetada. Aí depois é que eu comecei a perceber que eu não posso estudar só uma escola, porque a escola pode estar em pé, como muitas vezes elas não colapsam, não é? Mas não está funcional, não há a função, a educação, porque não há casas à volta, porque Claro, não há água. Os alunos desabaram. Sim, não há alunos, não há água, não há saneamento, não há nada. Tem de se ver do ponto de vista sistémico. Exatamente. Geral. Portanto, a engenharia do território é muito... tem essa parte sistémica mais holística, não é? Tem várias componentes, várias camadas, vários layers, não é? E foi a partir daí que comecei a trabalhar, quer dizer, continuo a trabalhar nesta área. Muito bem. Mas há sismos na China, mas também há cá em Portugal, portanto nós temos todos memória de um grande sismo de... David, eu já não lembro, mas temos presente o grande sismo de 1755. Também há registro... Eu lembro de 69, era muito pequenino, tinha 13 anos, mas lembro-me e tive medo. E se calhar viu muitas coisas. Olha, não foi em terra, foi no mar, não é? A sul do Algarve, com a magnitude de 7,9. Sim, foi dos maiores do século. E nós, quer dizer, e houve danos, principalmente no Algarve, e até cá em Lisboa caíram para muitas e acho que chaminés. São cerca de 10 mortes, não é? Sim, muitos de ataque cardíaco. E hoje, o que é que aconteceria se uma grande cidade portuguesa sofresse um grande sismo, um grande abalo desse tipo, não digo 69, do tipo de 1755. Ou de 1531. Não, nós queremos pôr todos os cenários. O que é que aconteceria? Ficava um cenário pós-apocalíptico, com tudo no chão, a legislação de proteção antissísmica é cumprida. E serviria, não apenas, mesmo que fosse cumprida, se aguentaria uma coisa de 1755. A legislação, pronto, a engenharia sísmica surgiu precisamente a seguir a 1755. Foi a primeira vez que alguém pensou em reconstruir uma cidade para resistir aos sismos. Entretanto, e aproveito para mencionar este ano comemoram-se os 270 anos de 1755, em novembro faz 270 anos. Sim. Portanto, aí começou a engenharia sísmica, em que se construiu para as casas não colapsarem. Aqui entrou muito a parte do ordenamento do território, tudo muito bem planeado, mas depois ao longo dos anos lá está, não se sente mais sismos, então se calhar vamos fazer de outra forma e não é preciso cumprir tanto. Com um relaxamento. Exatamente, e surgiram depois os edifícios gaioleiros, que são muito aqui comuns nós estamos em Lisboa, não é? Da zona de Campo de Ourique, das Avenidas Novas, portanto que depois entretanto as pessoas foram fazendo sempre obras e aumentando, e tirando umas paredes e a fragilizar as estruturas. E a regulamentação em si propriamente dita surgiu em 1958. Portanto, é antiga. Pois, mas se cerca de 60% do nosso parque edificado, tanto em Lisboa como em Portugal, dos dados dos censos, não é? 60% do parque é anterior a 1960, portanto... não compra essa regra. Preocupa-nos assim um bocadinho. Portanto, eu não ia para 1755 porque é... Mas a pergunta é objetiva. Se houvesse um sismo da mesma intensidade agora, os danos com certeza seriam menores do que foram nessa altura no século XVIII. Mas haveria bastantes danos. Estamos preparados para isso? É a pergunta recorrente. Eu diria que não por falta de estudos, mas por falta de um plano, não é? De uma vontade política, porque toda a gente está consciente do risco. Toda a gente, não. O público em geral não tem esta percepção, infelizmente, porque não lhes passa esta mensagem todos os dias, não é? Como nós temos todos os dias. Nós queríamos com este programa ajudar um bocadinho. Exatamente, nós passamos a informação das alterações climáticas e muito bem, todos os dias alguém fala nisto. Dos sismos não, só quando a Terra
treme. Quando treme, fala-se muito. E Foi depois em deixa-se agosto, falar. em fevereiro, a coisa correu, foram uns sismos muito simpáticos, não é? Correu bem, assim, a pessoa fala, isto é assim, mas não aconteceu nada, então pronto. E então continua-se, não existe um plano, ainda agora estamos em época de eleições, eu tive a rever, eu gosto sempre de ver os programas eleitorais. não é? Mas eu faço uma pesquisa por Em palavra sismo. sismo, não existe, Sismo. foi como no PRR, não existe a palavra isso é fácil de sismo. ver os programas Exato. assim, dessa maneira. Não, mas depois vou também mais a profundo, mais catástrofes, não sei o quê. E há assim, de vez em quando, a passão ou outro fala, mas nada assim, um plano nacional que é necessário para. Porque para reabilitar o edificado. Mas o problema reabilitar, o problema são mais os edifícios mais antigos, é isso? Exato, sim, os outros têm regulamentação, principalmente a mais recente são os Eurocódigos, são 2019. Portanto, houve. A primeira legislação em 58, depois foi atualizada em 1983 e depois, agora as de 2019, os Eurocódigos. Portanto, se tiverem respeitado esses regulamentos, a legislação, a coisa está, digamos, a segurança é razoável. Sim, e se tiverem feito as obras de reabilitação, porque muitas vezes nós deitamos uma parede abaixo, sai o filho de casa, não é? Quero que o meu quarto passe a ser uma sala de jantar. E não vai lá o engenheiro, não é de estruturas, e portanto estamos a fragilizar o edifício. Portanto há muitas. E antigamente. Não há à volta de Lisboa dos anos 60, 50, sim. E esse aí não é engenheiro, arquiteto, sei lá qual é que E aquilo até foi. também cá em Lisboa, muitas. Nem sempre houve o engenheiro, não é? Na década de 50 há moradias e foram construídas pelo empreiteiro, mas não tinha o engenheiro, não havia um cálculo, portanto é assim, isto é a evolução da ciência, não é? Pois. E dos códigos e tudo. Portanto, podemos não ter os colapsos dos edifícios, mas podemos ter danos significativos que não nos deixem voltar a regressar a casa ou que impossibilitem mesmo que um hospital funcione, que é o problema dos equipamentos, dos sistemas de condutas e tubagens que têm que estar devidamente fixados para resistir à atividade sísmica. Não é só os edifícios, são as estruturas de comunicação, e as infraestruturas, de energia, sim, as infraestruturas críticas e para isso, água. Exatamente. E há soluções para isso, há sistemas de proteção sísmica, como o isolamento de base, que é utilizado em hospitais. Hospitais e não só, e data centers e infraestruturas críticas que têm que estar a funcionar e que cá em Portugal o Hospital de Lisboa Oriental teve uma grande polémica porque a academia, portanto os técnicos queriam introduzir o isolamento de base para que o hospital continuasse operacional após um sismo de uma intensidade moderada a elevada, mas depois o outro lado não queria, não é? E houve aqui uma grande polémica. E quem ganhou? Ganhámos nós, fizemos queixa ao Tribunal de Contas e até o episódio agora aqui faço anúncio ao podcast Sismar, que há um episódio sobre sistemas de proteção sísmica que ajudou, nós depois ficámos a saber, aos juízes a tomarem a decisão. Foi é verdade. invocado pelo juiz. Não foi, não. Não sei como alguém fez passar, não sei quem é o juiz. Não foi invocado, mas o juiz sabia de alguma da informação que está no podcast. Foi na audiência sim. foi ouvido em audiência. Transcrito. No acórdão. Sim, no acórdão está. E ficámos. Isso é interessante, como é que a comunicação, não é? É às vezes realmente a importante. comunicação chega longe, mesmo quando nós pensamos que não está ninguém a ouvir. Pode ser que algum juiz esteja a ouvir este podcast, desejamos que isso aconteça. Não, e que torne obrigatório todos os hospitais a terem isolamento de base, porque continua a ser só uma recomendação na lei. Olha, como é que nos comparamos com outros países? Porque, bem, na Europa estamos a Itália, a Turquia, se vamos, enfim, chamar Europa também, mas temos, digamos, maior risco, não é? Mas há outros países no mundo, falaste da China, mas, sei lá, a Califórnia, nos Estados Unidos, como é que o nosso sistema de proteção, como é que os nossos regulamentos se comparam com de outros países? Os regulamentos estão, eu diria que estão alinhados. O problema é mesmo a vontade política. E a fiscalização? Há regulamentos? Há regulamentos e há bons projetistas e
Portanto, no projeto o regulamento é cumprido. Sim, mas não há uma fiscalização do projeto. Isso não é só nos sismos em geral. Pois, não há fiscalização, não é? Ponto. E também depois não há fiscalização da obra, portanto, parte-se do princípio, pronto, que existe a ética que a pessoa tem, que vai cumprir, não é? Mas muitas vezes sabemos que as coisas não correm assim tão bem e quando vamos aos sismos vemos precisamente aquilo que correu mal ou no projeto ou na obra. Por isso é que também vamos aos sismos para perceber o que é que corre mal. E bem, o sismo da Turquia, precisamente, fomos lá precisamente para ver. Também foste à Turquia. Fomos em 2023. Esse foi muito grande, não foi? Também. Sim, fomos precisamente para ver o comportamento dos hospitais com isolamento de base, eles tinham tido um comportamento espetacular, não é? Os edifícios que tinham isolamento de base, os hospitais, e depois tivemos reuniões com o Ministério da Saúde de lá e pronto, para perceber. Aprende-se com esses sismos, quer dizer, é uma aprendizagem internacional. Exatamente. Há algum organismo internacional que organiza essas missões ou é? Não, em geral são as sociedades, faço parte da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica ou a Academia que se junta, por exemplo, quando fui à China também juntei-me depois com uma equipa inglesa, porque não há assim um organismo, sei lá, nas Nações Unidas, sob segurança. Às vezes vão, mas não convidam para estudar, vai mesmo à academia ou às sociedades de engenharia sísmica. E, portanto, esse isolamento de base é uma coisa que se pode fazer numa construção nova e, se calhar, em infraestruturas críticas. Mas, por exemplo, em construções existentes, é possível fazer alguma melhoria para mitigar as fragilidades de alguma construção pré-existente? Sim, há muitas técnicas de reforço. Podemos, por exemplo, pôr uns tirantes, portanto, nós passando aqui pelas zonas mais antigas das cidades, vemos assim às vezes uns ferrinhos na fachada, que é precisamente um tirante, não é? Que vai de um lado ao outro da parede, da emperna, não é? Que é para quando existe a vibração, as paredes não colapsarem para fora, portanto para a pessoa também estar ali naquela caixa contida e conseguir sair do edifício em segurança. Depois há várias técnicas de reforço, podemos reforçar, usar reboques armados, pronto, claro que para isso é preciso ter um engenheiro a acompanhar, fazer, e é o dono fazer do o estudo, edifício não é? que decide e paga, não é? Que pede auxílio e depois toma a decisão e paga as obras. Pois, isso também é outro problema, porque as pessoas muitas vezes perguntam a quem é que deve recorrer. Existe ainda muita falta de informação, o cidadão não sabe a quem é que deve recorrer. Por exemplo, às vezes contactam as câmaras, mas as câmaras não têm não é propriedade, o privado não tem, não é? Mas há ajudas para isso, o Estado há ajudas para tanta coisa, e para isso só existe para essa área de reforço de estruturas. Não, mas deveria haver um fundo para incentivar, como existe em Itália, o Sisma Bonus, que precisamente para auxiliar as pessoas a conseguirem fazer obras, porque algumas são onerosas, não é? Pois, tudo isso soa muito caro, realmente. Não é muito caro. Mais caro é não fazer nada, que é perdermos tudo. Exatamente. Não, há soluções, pode fazer o passo a passo, não é? Agora se calhar vou fazer só 30%, vou melhorar isto em 30% da resistência. Pronto. Soluções graduais, não é? Mas isto, por exemplo, em um prédio, isto tinha que ser ao nível do condomínio. Não, isto é o condomínio, sim. Olha, falando sobre essas missões internacionais, porque eu acho isso muito interessante, quando há catástrofes, podermos aprender com as catástrofes e poder aprender coletivamente. Eu percebi que a academia e as sociedades, digamos, de natureza académica nessa área que organizam isso, mas isso parece-me que podia ser mais bem organizado. Quer dizer, se há uma grande catástrofe, o que se aprende ali pode servir de certo noutros sítios. Por exemplo, já andaste nesses sítios todos. O que é que de lá trazes que possa, digamos, ajudar, por exemplo, a melhorar quer os regulamentos, quer a prática, sobretudo a prática, já percebi. Exato. É mais importante a prática que os regulamentos. O que é que nós temos aprendido com grandes sismos, como esse da Turquia? O isolamento de base e também o pôr onde localizar os equipamentos, né? Porque existem os planos diretores municipais que têm que especificar, olha, aqui não deve ficar uma escola ou um hospital, mas depois vemos que, como temos aqui o público, nós estamos a gravar num sítio que é de inundação suscetível à inundação por tsunami.
Sim. Pronto. Também está essa parte, não é apenas o Sim, Opalto, é sim. todas as consequências, incluindo o tsunami. Exatamente. Sim, eu também estudo a parte dos tsunamis, faço a parte das rotas de E já estiveste evacuação num sítio de catástrofe de tsunami? no Japão. Em 2012, fomos o ano Tsunami é uma depois. coisa aterradora, não é? E este de 1755 trouxe Sim. aqui uma onda de 9 metros. Sim, é aterrador e a extensão é mesmo. Todos os sismos têm Mas aí acho coisas, que confirmarás, aprendizagens. há alertas de tsunami. Ao passo que o sismo, enfim, a previsão não se pode fazer, o tsunami ocorre pouco depois, algumas horas ou depois de ter havido o sismo. E, portanto, a notícia do sismo precede o tsunami e há uma rede mundial de alertas de tsunami, não é? Exatamente, e temos aqui em Lisboa e no Algarve algumas sirenes, não é? Sim. Mas o aviso principal, porque às vezes pode não haver Comunicação. pode não haver comunicações ou não conseguirem. O aviso é sempre o sismo. Se a terra treme, não vamos ficar à espera, vamos afastar Subir do para um sítio rio. alto. Sim, ir para um sítio alto. Portanto, Há uma história da Tailândia, não é? Que um miúdo diz ao pai que tinha ouvido na escola sim. e vai a correr. E salvou muita gente na e salvou praia. muita gente, não é? E o sismo foi na Indonésia e a criança estava na Tailândia. Foi na Tailândia, não foi? Eu lembro-me desta história. Com 10 anos. Há 10 anos. E para um sítio alto, mas esse sítio alto pode ser um edifício? Pode ser, se o edifício tiver- resistiu ao sismo, Vai resistir ao tsunami. vai Provavelmente. sim, provavelmente. Então irmos para os terraços, para umas zonas altas do edifício, não é? Se não tivermos tempo de ir para um sítio mais alto, então fazemos essa evacuação vertical, que é como se chama. Se não, vamos para um sítio alto, pronto, na rua, mas aqui temos em Lisboa, estou a falar aqui, não é? Sim, estamos aqui à beira do Rio Tejo. E temos um grande problema, que é a linha de comboio. Sim. Como é que eu vou para a Infante Santo, por exemplo? Não, mas Que é um nesse sítio caso, alto. se há um tsunami, a linha de Se tem a comboio linha de fica prejudicada. Não é? Pois, mas como é que as pessoas que estão aqui vão saltar a linha, não é? Vão fugir. atravessar É a esta barreira barreira. física, portanto, essas partes todas têm que Há ser. planos sobre isso? Estamos. Vai-se estudando, também estou a estudar Mas essa é mais parte. trabalho académico ou são coisas que têm consequência nas câmaras municipais, nos ministérios e que se tornam até na Assembleia da República força de lei? Sim, muitas vezes parte do académico, outras vezes são as próprias câmaras municipais, não é, que pedem estes estudos e depois tenta-se com isto, obviamente, alterar a lei e dar estas soluções. Agora aqui mas por exemplo aqui temos vários conflitos, não é? Temos Mónica, o Porto de Lisboa. proponho que nós sejamos pedagógicos com este podcast, porque há de certeza que muita gente nos ouve, todas as idades. Queres lembrar às pessoas o que devem fazer quando há um terremoto? Devem manter a calma e abrigarem-se. E antes disso já terem verificar se a sua casa tem ou não resistência sísmica, não é? Se possível. Mas aí já está. Aí já. Não, antes do sismo, não é? Ter essa preocupação, ir à procura de gabinetes de projeto, de fazer essa pesquisa, de fixar os móveis dentro de casa, não é? Fixar tudo à parede. Fixar tudo à parede e para não nos magoarmos e para não haver perda de bens e assim. E manter a calma e esperar que o sismo passe e depois verificar se está tudo bem. E aí é que depois se faz a. E precisamos de um evacuação. kit de sobrevivência, um rádio e latas de atum e água, pilhas. Sim. Faz mesmo falta. Eu vou ser muito direto, Depois do Mónica, sobre isso. apagão- Tens lá em casa um kit de sobrevivência? Tenho. Por acaso tenho. Pronto, são estes exemplos. Tenho. E agora quando houve o apagão, não é? Há meia dúzia de dias, o meu filho foi todo contente à sua mochila buscar a lanterna de dinamo. Sim, tinha lá, o kit serviu. E ele está sempre muito preocupado que precisamos de comprar latas de atum. Já temos uma coleção de latas. Sempre vamos ao Tem de ver supermercado. o prazo de validade das latas de atum. Exato. Mónica, fala-nos agora um pouco da tua atividade de divulgação e sensibilização de riscos sísmicos junto do público. Queres dar-nos alguns exemplos? Faço divulgação nas escolas, olha, também escrevo artigos de jornal, não é?
Temos o podcast da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, o SISMAR. Explica o que é o Trem-Trem, falámos no início, que é um jogo, e o filme antes que seja tarde demais. O podcast, desculpa. O jogo. O jogo, o Trem-Trem, surgiu em 2015 porque tínhamos um projeto europeu que tinha a parte da comunicação, e eu tinha sempre muitos professores a perguntarem-me o que é que eu devo dar sobre esta disciplina, o que é que eu, não é? E então comecei a recolher informação, e depois, juntamente com o técnico da parte do INESC-ID, com o professor Rui Prada, fizemos o jogo Trem-Trem, que tem tido grande sucesso. E também já onde é que se arranja o jogo do Trem-Trem? Online, Trem, está na net. Trem, ifantrem.pt, e também no Museu Quake. Também tem isso, um dos expositores. É um museu aqui em Lisboa que tem sido muito visitado. E também faz parte. Turistas, vão muitos turistas lá. Exatamente, e também faz parte. Há um exercício nacional da Proteção Civil, que é a Terra Trem, e também está na página da Terra Trem, portanto somos parceiros. Tem uma grande ampla divulgação. Eu até sei que na Suíça jogam, portanto de vez em quando recebemos umas mensagens. Tem traduções do Trem-Trem. Tem 6 línguas, sim. Só falta o japonês. E como é que é o jogo? O jogo é precisamente construir o jogo tem que ir lá, não é? Só vou dizer 1 ou 2 níveis, são 4 níveis. Mas tem que se construir o kit. O David é um bocheador. Ele passa o Construir o kit de sobrevivência? Sim. Depois tem que a parte da casa, como é que a pessoa se deve proteger. Tem uma contagem decrescente 10, 9, 8, não é? E a pessoa tem que se proteger em casa, e depois vai ter como ponto de encontro, mas até chegar ao ponto de encontro onde está reunida a família, tem que passar por tsunamis e outras coisas. Portanto, é muito. E tem que parece saber. Emocionante, não é? Sim. E o filme, aquele filme antes que o filme também foi foi do projeto europeu do No Risk, que é precisamente também para relembrar que ocorreram sismos no passado, não é? Que temos que estar precavidos e prevenidos. É um filme em várias línguas, é? É português, sim, tem legendagem em inglês. Quanto tempo é que é o filme? É 30 minutos. Sim, está online. Se fosse mais pequeno ia para o TikTok, assim, não é demasiado grande. Não, mas tem que começar a pensar nessas plataformas para chegar a mais gente. Muito bem. Quais são os próximos projetos? Portanto, agora temos vários projetos, estamos sempre muito ativos com a atividade sísmica, mas estamos a fazer os corredores de evacuação para o município de Sesimbra, portanto, em caso de tsunami. Também trabalhamos com outras câmaras e fazemos a avaliação do edificado. Portanto, há aqui várias. A caracterização do edificado e perceber nos diferentes cenários o que é que poderá acontecer, que tipos de danos é que poderão ocorrer, é muito importante para nós conseguirmos passar ao decisor, não é, a informação do que é que deve, quais as melhores políticas, e depois aí entrar com a parte do financiamento para podermos reforçar as nossas casas e as infraestruturas críticas. Aí é que poderia haver mais ajuda, quer dizer, que poderia haver um fundo que pudesse, de algum modo, potenciar, digamos, a realização de obras preventivas. Vai ter que existir, se já existe para o energético, não é? Também porque. E aproveitar muitas vezes o energético para fazer o reforço sísmico, é o 2 em 1, portanto. Há que muita gente estar consciente do risco que corre, não é? Para fazer pressão para essas coisas surgirem, porque só uma pessoa ou outra a falar sobre o tema. Sim, nós estamos aqui para ajudar nisso, estamos aqui para sermos mais pessoas a falar nisso. Os Açores, também têm feito trabalho nos Açores? Os Açores, sim, eu fiz a seguir ao sismo. Em 98 houve o sismo e eu trabalhei. Em Angra do Heroísmo. Esse é o de 80. O de 98 foi no Faial. Sim, o de 80 é o de 1 de janeiro, famoso, sim, porque foi logo a abrir o ano. Este foi em julho, 9 de julho. Também teve mortes, infelizmente. Sim. Este foi 9 de julho de 98. Esse foi muito menos dramático. Sim, e eu hoje trabalhei a partir de 2006 com outros colegas também de outras universidades para os 10 anos do sismo. Portanto, acompanhámos a reconstrução e as práticas de reforço, como é que fizeram, e a parte económica e social foi muito desafiante também. Portanto, não se trata apenas de um problema de construção, é um problema também da organização. É um problema socioeconómico, não é?
porque o impacto de um sismo pode ir 30% do PIB, dependendo do sismo. O sismo moderado, magnitude 6, 6,5. Sim, isso de 1755 podia ter sido isso, não é? Mas isso, enfim, nós não podemos prever sismos. Não, Olha, mas podemos uma prevenir. última, estamos a chegar ao fim, uma última, enfim, pergunta. Ficou famoso aquele sismo de Áquila e que foi para os tribunais e houve uns geofísicos acusados e mesmo condenados, não só acusados, mas condenados. Por homicídio involuntário. Por homicídio involuntário. E isso correu o mundo porque os cientistas foram acusados de não terem prevenido as pessoas. Na tua comunidade, portanto, estudadores científicos, como é que vem esta relação entre o direito? Ao bocado falaste bem de um juiz que havia podcast, mas entre o direito e a ciência, às vezes há incompreensões. Bem, nós não podemos dizer que naquele caso o que aconteceu foi que houve um sismo antes, mais menor intensidade. menor intensidade e alguém da Proteção Civil disse está tudo bem, vão para casa. Era que não havia qualquer risco. Exato. E que as pessoas podiam voltar para casa porque elas estavam a dormir no meio da praça. Exatamente. Que era uma coisa que elas faziam tradicionalmente, como viver numa região sísmica, já quando havia crises sísmicas iam dormir para o meio da rua. Vai-se cá para fora, sim. E depois, infelizmente, à noite veio mais forte. Penso que foi mesmo trágico, porque ele fez-me essa declaração ao fim de um dia e nessa mesma madrugada houve um sismo que sim, matou mas a coisa é 200 complicada pessoas. porque houve uma pessoa que não sabe nada de sismos, que era um técnico de um instituto qualquer científico, mas não era perito em sismos, e que veio com os megafones e andou por todo lado Exatamente. a fazer falsos alarmes. Portanto, criou-se também uma onda que não era justificável e então, em reação a essa onda, a Proteção Civil e os responsáveis científicos ligados à Proteção Mas Civil. quem falou foi o chefe da Proteção Civil, Exatamente. que não era um cientista, embora nesse conselho ele tivesse vários cientistas, Sim, mas os cientistas não o contrariaram, portanto, ficaram... Ou então não sabiam o que é que ele ia dizer, não é? Aqueles comunicados da imprensa. Aqui as coisas têm que estar muito alinhadas na comunicação, foi como agora no apagão, cada um diz uma coisa. Estas coisas de ciência e que envolve ou evacuar pessoas ou de pôr que a população fique alarmada, as coisas têm que ser ditas, tem que haver uma linha, tem que estar coerente, todos têm que dizer mais ou menos o mesmo, não é? E se houver, por exemplo, houve aquele sismo em fevereiro, sim, da hora do almoço, em fevereiro, o último, e as pessoas perguntavam-nos, mas vai haver outro? Não faço ideia, portanto, temos que estar prevenidos. A única maneira de pôr para alguém ligado à ciência é dizer a verdade. Claro. E a verdade muitas vezes é dizer não sei. Não sei, sim, não sabemos, não conseguimos ainda. O risco é uma coisa muito complicada, não é? É, mas é aliciante. É uma boa maneira de terminar. Não sabemos. Mas procuraremos saber. Mas apesar de tudo, acho que foi dos podcasts dos episódios mais pedagógicos. Acho que alguns salvámos vidas. Acho que salvámos vidas, Carlos. Podemos ter salvo vidas. Não sabemos. No próximo, vamos ser no próximo. Não sabemos, mas principalmente estamos muito gratos à Mónica por nos ter ajudado nesta tarefa. Acho eu que é uma tarefa de ajuda, não é? De prevenção pública, não é? De comunicação ao público, que os sismos podem acontecer e é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Muito obrigado e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.